Escola Bíblica Dominical, aprendendo a palavra de Deus. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Que bom tê-lo aqui mais uma vez para juntos estudarmos sobre a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje a lição número 5, 2 de novembro de 2025, onde nós vamos falar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. O textuário está em Mateus capítulo 10, versículo número 28, palavras proferidas pelo próprio Jesus Cristo, que nos diz assim: "E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." A verdade prática nos diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Cuidar da alma é tudo isso, meus irmãos, é ter, uma vida, uma atitude fundamental para termos uma vida cristã em uma eternidade cheia de alegria, de paz, de felicidade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Wilson. Meus amados irmãos, é de extrema relevância, a lição deste trimestre, onde nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito, e é de extrema relevância falarmos sobre a alma, Quem já assistiu, às minhas aulas anteriores, sabe perfeitamente que na lição número 1 nós falamos sobre a tricotomia humana, Nós somos uma tricotomia, somos corpo, alma e espírito. E a alma, ela é a parte invisível do nosso corpo que está coligada com o espírito e que nós sabemos que também nós falamos lá que a alma é a sede dos sentimentos humanos, onde estão os sentimentos da vontade, do querer, do agir, o intelecto, a nossa capacidade de raciocínio, de sentimento, de alegria, de tristeza, de dor, de angústia. Claro que a dor, falo não a dor física, Mas nós falamos um pouco sobre a alma, E hoje nós vamos falar com mais riqueza de detalhes, Desses 3 tópicos da lição número 5 sobre a alma. Bom, se você não sabia, novo aqui no canal, eu gostaria de lhe falar que nós postamos aqui os vídeos falando de tópico sobre tópico. Por exemplo, neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro tópico, onde nós vamos abordar atributos da alma. Logo mais nós postaremos o segundo tópico, onde nós vamos falar sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. E nós vamos postar o terceiro vídeo falando sobre o terceiro tópico, alma renovada e submissa a Deus. Eu decidi, tratar assim, de tópico sobre tópico, e postar os vídeos separadamente para que os vídeos não fiquem muito longos, não ficam a aula de 1 hora, 2 horas, e para que nós possamos tratar aqui dos assuntos, tópico sobre tópico, com mais detalhes, Então, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar para o crescimento do nosso canal, E não ficar de fora de nenhum vídeos que será postado aqui, principalmente dos próximos tópicos. Também não se esquece, toda vez que você se inscreve, é necessário que você ative, clique aí novamente e ative aquele sininho que aparece, pois quando você ative o sininho, o YouTube ele vai recomendar, vai te enviar os vídeos, os próximos vídeos que serão postados, E este likezinho, este dedinho aí, você clica, porque quando você clica nele, o YouTube ele entende que os nossos vídeos são relevantes, são muito bons, que você tem gostado e que demais pessoas irão gostar. Então vai recomendar mais ainda e assim o nosso canal vai crescendo para a honra e glória do Senhor. Estamos na meta de chegarmos aos 1.000 inscritos. Em apenas 28 dias conseguimos 250 mil inscritos. Tudo isso graças a Deus e graças a você também que tem gostado das nossas aulas, irmãos? Bom, o texto áureo está em a leitura bíblica em classe, está em Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 27 e 28.
Depois, nós vamos fazer menção de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. E depois, nós leremos Mateus, capítulo 10, versículo número 28. Se você quiser acompanhar aí na tela, vai aparecer no slide aí na tela. Se não, você lê aí na sua Bíblia, tá bom? Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28 nos diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo 10, versículo 28 nos fala assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É interessante que quando nós falamos sobre corpo, alma e espírito, nós podemos até dizer que a alma ela é a ponte de ligação que conecta o espírito ao ser humano e o ser humano ao espírito. O corpo, o ser humano não, o corpo físico, não é verdade? Que conecta o corpo ao espírito e o espírito ao corpo. O corpo humano é a parte física onde nós interagimos e nos relacionamos, como você está me vendo aqui agora, por intermédio deste vídeo. E a alma é a parte espiritual que conecta o meu espírito, que foi o fôlego de vida, o ruach, que foi o fôlego de vida dado por Deus ao ser humano quando soprou em suas narinas. E esse espírito é a parte espiritual de Deus que conecta este corpo físico, este ser humano a Deus, e a alma é a sede dos sentimentos humanos, que me faz sentir alegria, que me faz chorar de alegria na presença de Deus. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos fala assim: de volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação em Gênesis, capítulo número 2, versículo número 7. A parte imaterial do ser humano é o que mais diferencia dos animais. Como assim, professor Wilson? Me explica melhor. Observe que quando Deus ele cria os seres vivos, como a Bíblia ela nos diz que Deus ele fez todo ser de alma vivente, o animal ele tem a alma e a sua alma está no sangue. Por isso que Deus vai mandar a lei dizer lá na lei de Moisés, dizendo assim: todo animal que matar não coma com o sangue, nem a carne sufocada. Por quê? Porque a alma do animal está no sangue. Então, a alma, muitas das vezes mencionada na Bíblia, está falando de ser vivo. E o que diferencia o ser humano dos animais é simplesmente isso aí. Por quê? Porque a alma do ser humano está ligada ao espírito, que é o fôlego de vida. E é isso que diferencia o ser humano das demais criaturas, que é o espírito, que a alma nos dá este intelecto e esta conexão com Deus. É por isso que o salmista, no Salmo de número 8, ele vai dizer que o ser humano ele foi uma criação tão perfeita, somente abaixo dos anjos, e vai nos dizer que nós somos a coroa da vida. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a criação. Salmos capítulo número 8, o versículo número 3 ao 6, né, que foi
aquele salmo que eu acabei de mencionar. Aí ele diz em Gênesis capítulo 1, versículo número 28, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Olha só que interessante isso aqui, meus irmãos. Por quê? O homem, ele é um ser pessoal, criado por Deus, com a autoconsciência e a autodeterminação. Quando a Bíblia ela nos diz que Deus ele nos fez sua imagem e semelhança, existia um certo irmão, não criticando, mas apenas trazendo aqui para você a verdade da palavra de Deus, para que você não fique sem este entendimento, principalmente você que é professor, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical e você que é professor, ensine para os seus alunos isto aqui. Existe uma pessoa que fez uma pergunta a um irmão, e a pergunta foi a seguinte: irmão, o que a Bíblia quer dizer quando Deus ele nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Então aquele irmão ele pegou um espelho, colocou sobre este rapaz e disse: eis aí a imagem e semelhança de Deus. O que este irmão ele quis dizer é o seguinte: é que Deus ele tem características humanas, assim como nós. Foi isso que esse irmão quis dizer. Por exemplo, que Deus tem olhos, que Deus tem nariz, que Deus tem boca, que Deus tem ouvido, que Deus tem mão, que Deus tem aspecto físico. Você que é professor, você que já cursou teologia, ou que não cursou, mas fique ciente disso, que a Bíblia, que a teologia, na teologia nós estudamos uma matéria chamada de antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É quando a Bíblia ela dá características humanas a Deus. Por exemplo, em Gênesis, capítulo número 2, versículo número 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, para formar, Deus ele desceu como um anjo ou como um ser humano, com suas características humanas, sujou a sua mão de barro para poder modelar e criar este ser humano de barro. E a Bíblia ela vai falar sobre as mãos de Deus. Jeremias vai profetizar dizendo: eis que meus ouvidos não estão agravados, e nem as minhas para não poder ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para não abençoar. Isso são características humanas do homem, dado para Deus, atribuído a Deus. Mas quando a Bíblia ela nos diz que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ela não quer dizer que Deus ela tem esse aspecto físico ou estas características físicas que o ser humano ele tem. A matéria antropomorfismo, ela dá características, a Bíblia ela dá características humanas para Deus, para que você tenha uma compreensão daquilo que Deus quer falar, humanamente falando. Mas Deus ele é espírito. Espírito não tem aspectos nem aparência humana. Aí você se pergunta agora: mas professor Wilson, então o que é que a Bíblia quer dizer com a imagem e semelhança de Deus? Nós falamos da tricotomia humana, na lição número 1. Se você não assistiu, perdeu esta aula, você volta lá no meu canal, você vai ver aqui no meu canal que nós já postamos. Está lá, lição número 1. Eu criei a playlist desta quarta lição, deste quarto trimestre, tá bom? Está lá a playlist, você pode assistir tudo novamente. Então, a imagem e semelhança de Deus são o que diferencia o ser humano das demais criaturas. Por exemplo, a autoconsciência do ser humano e a autodeterminação. Nós temos as características de Deus, como autoconsciência e autodeterminação, como livre-arbítrio. Nós não somos engessados. Nós não fomos criados por Deus para vivermos engessado e nem preso em algo, não. Nós temos consciência como Deus tem. Nós temos sentimentos, nós temos autocontrole, autodeterminação, assim como Deus. E o mais interessante, irmãos, é que Deus ele dá sobre o ser humano uma característica que só Deus tem, que é o autogoverno sobre toda a sua obra criada. Olha só o que é que Deus vai dizer em Gênesis capítulo número 1 e versículo número 28. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai, ou seja, o governo que Deus tem no céu sobre os anjos, sobre toda a criatura, sobre toda a criação. Deus ele dá ao ser humano este governo sobre toda a criatura criada por ele.
Olha só que interessante, irmãos. Por isso que o salmista Davi, ele vai dizer, no Salmo de número 8, que nós somos a coroa da criação. Porque toda a criação ela foi criada com as suas limitações, mas sobre o ser humano, Deus ele dá este privilégio. O quão privilegiado, meus amados irmãos, nós não somos, né? Sua capacidade de administração com compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, em Gênesis capítulo 2, versículo número 15. Discernir entre o certo e o errado e fazer escolha. Nós vemos Gênesis capítulo número 2, versículo número 16 e 17. Meus amados irmãos, mais uma vez torno aqui a dizer, lê na sua Bíblia, versículo por versículo, dá pausa ao vídeo, lê para abranger melhor o seu conhecimento, pois se nós formos dar pausa aqui e ler capítulos e versículos, o vídeo vai ficar muito prolongado. Eu só leio e apresento aí na tela para vocês quando é um assunto um pouco mais complexo, podemos até assim falar, né? Claro que falar sobre a alma é complexo demais, mas estes versículos aqui nós já conhecemos, né, bastante ele, e se você não tem esse conhecimento, você dá a pausa e vai lá e lê na sua Bíblia, tá bom? Aí você vai ver também Gênesis capítulo 2, versículo 19, que Deus ele dá o direito ao ser humano de dar o nome aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana, em Gênesis capítulo 2, versículo número 18 ao 23. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver perfeitamente que a Deus ele dá a capacitação, né, a capacidade de administração ao ser humano, ele dá a compreensão, a decisão moral, e tudo isso é o resultado consciente do caráter autônomo da alma humana que nós temos. A ciência, ela consegue explicação para tudo, e ela afirma em dizer que a capacidade de compreensão, de atitude, de determinação, ela é parte de uma divisão do cérebro nossa, que vem do nosso intelecto. Mas eles nunca vão explicar com veemência por onde essas atitudes ela é tomada. Porque vem de algum lugar, irmãos, não é apenas de uma parte do cérebro humano. De algum lugar vem, e a Bíblia ela nos deixa claro isso, que é da alma, que está ligada, da parte visível do homem que está ligada ao espírito. Segundo subtópico, nós vamos falar sobre entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Olha só, os três principais atributos da alma: emoção ou sentimento, ou seja, a emoção e o sentimento que o ser humano ele tem procede da alma. Razão e intelecto. O intelecto que vem da psique humana e a razão, ela provém da alma também. E a volição ou a vontade procede também da alma. Os sentimentos, a emoção, a razão, o intelecto, a volição e a vontade, todos esses três atributos, ele procede da alma. Então, você sente emoção e sentimento porque você tem uma alma. Você tem a razão e o intelecto de raciocinar, de discernir, porque você tem uma alma. E a vontade, o desejo, também você tem porque vem da sua alma. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Para que você tenha esta comunhão com Deus,
a alma, ela serve-se do espírito. Já para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, por exemplo, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. A alma, ela está ali entre esses dois, né? Ela é a ponte de conexão do espírito do homem que se conecta com Deus, trazendo essas emoções, esse sentimento, esse desejo, essa vontade. Por isso que o ser humano que não conhece a Deus, ele anseia por Deus, porque ele tem o espírito, e o espírito, ele sente essa ausência da conexão do ser humano com Deus, e a alma, ela expele esse sentimento ao ser humano, demonstrando para o ser humano que ele tem uma necessidade de se correlacionar com Deus. É por isso que o ímpio, ele sente esse vazio. É por isso que o ímpio, quando ele entra na igreja, ele sente esse vazio, e às vezes a sua alma, ela expressa os sentimentos humanos por intermédio do choro. Por quê? Porque o espírito, ele clama por Deus. E a alma, ela traz essa expressão dos sentimentos. E também é interessante observarmos que a alma, ela é o veículo, né, que traz a comunicação do ser humano para com o próximo, pela pele, pelos olhos, pelo ouvido, pelo nariz e pela boca. Esta expressão que nós estamos tendo aqui agora, de comunicação, é porque o espírito, ela me dá, a minha alma, aliás, melhor dizendo, ela me dá esta autoconsciência e esta decisão tomada aqui de interagirmos. Isto é muito profundo, meus irmãos, isto é muito forte, muito profundo mesmo para a nossa compreensão. Apesar de um pouco causar um engendramento na mente de muitas pessoas, nós vamos ver, né, irmãos, o Cântico de Maria na casa de sua prima Isabel. É uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Nós vamos ver, né, no Cântico de Maria, esta tríplice interação de comunicação. Quando Maria, ela visita a sua prima Isabel, e Maria já está grávida, né, de Jesus, e a sua prima Isabel também grávida de João, que futuramente seria nominado de João Batista, você vai ver que quando ela se apresenta, que se cumprimentam uma com a outra, ali o menino que está no ventre de Isabel salta de alegria. Então você vai ver aqui a tríplice interação. A interação do espírito, pois o espírito da criança que estava sendo gerada, que era o Salvador do mundo, na barriga de Maria, quando ela se comunica com a sua prima Isabel, há uma comunicação também espiritual, né, do Deus Salvador com a criança, com o espírito da criança que está no ventre de Maria, de Isabel, e ali ela salta de alegria. Então nós temos aqui uma tríplice interação da alma, do espírito e do contato físico. E primeiro a alma se liga em contato com o Criador, o espírito demonstra as emoções e o corpo com a comunicação física. Olha só que maravilhoso, né, irmãos? Que coisa tremenda da parte de Deus. É por isso que nós temos que estudar. É por isso que há uma necessidade extrema, meus irmãos, de estudarmos. E é por este motivo que as escolas bíblicas dominicais, elas não podem estarem isentas de nossas denominações. Se não puder fazer no domingo, faz numa quinta-feira, faz numa quarta, numa segunda, não importa, qualquer dia da semana, mas a escola bíblica dominical, ela é essencial para o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual, né, irmãos? O terceiro subtópico. Do terceiro tópico, nós vamos falar sobre a alma abatida.
Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo, dizendo assim, né? Salmo 42, verso 5. O salmista, mas provavelmente Davi, né? Dizendo: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Você vai ver que ele está interagindo ali consigo próprio. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação de sua presença. O contexto indica que o autor experimentava a aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. No contexto anterior, né, nós vamos ver no versos de número 4 e 9, versos 43 e 2. Por isso a sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmos 4, 42, versos 2. O Salmo 84, versos 2, também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi falava de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria alegria à integralidade de seu ser. Salmo 51, versos do 7 ao 2. Os salmos são expressões claríssimas, né, da alma, né? Inclusive você vai ver aqui nos salmos as indagações do salmista consigo próprio. Isso dá uma demonstração, né, de que, inclusive nos versos anteriores, de que ele estava passando por um tempo de aflição espiritual. Então ele fala, né, porque está abatida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Ou seja, ele estava sentindo a sua aflição no seu corpo físico e estava sentindo a aflição na sua alma por intermédio de seus sentimentos, que eram os atributos, que é o atributo que o ser humano tem, né, do espírito, que são a tristeza, que são a angústia, que são os sentimentos humanos, né, dentro do ser humano. Então, meus queridos e amados irmãos, a sinopse 1, ela fala assim, ó, a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Esta é a alma. Meus queridos e amados irmãos, espero que esta aula do tópico 1 da lição número 5 tenha sido bastante esclarecedora para vocês. No próximo vídeo, que nós vamos falar do segundo tópico, nós vamos falar sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. A alma, ela é imortal e ela é imaterial, é a parte invisível do ser humano. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.